Finalizando o conteúdo dessa aula, eu vou fazer aqui um apanhado geral sobre a parte do sistema condominial. O que a gente viu até agora foi a parte do sistema coletivo do separador absoluto do tipo convencional. O sistema condominial também vai ser um sistema separador absoluto, em que eu tenho a separação da água da chuva em relação à água do esgoto, água residuária. No entanto, no lugar de ter aquele sistema convencional, em que eu tenho a rede coletora, os interceptores, coletor-tronco, todas aquelas unidades da rede do sistema, eu vou ter um outro tipo de maneira de dispor a minha rede coletora, que vai ser chamada de sistema condominial. Vou explicar mais em detalhes daqui para frente. O que a gente tem no sistema condominial? Ele é uma solução eficiente e econômica para o esgotamento sanitário e ele se baseia na participação comunitária com o uso de tecnologia apropriada para produzir as soluções adequadas do sistema de esgotamento sanitário. No caso do sistema condominial, eu consigo reduzir em até 75% do custo relativo à implantação da rede coletora de esgotos quando comparada com o sistema convencional. Esse tipo de sistema ele foi concebido por um nordestino, por um pernambucano, e desenvolvido a partir de 1980 aqui no nosso estado, aqui no Rio Grande do Norte. Inicialmente foi implementado nos bairros de Rocas e Santos Reis, e depois passou para ser aplicado em outros municípios aqui do estado, Parnamirim, por exemplo, Goianinha, Currais Novos e Santa Cruz, e posteriormente foi introduzido em outros estados brasileiros. Onde mais se tem abrangência da rede condominial está no Distrito Federal, atualmente. E esse sistema ele foi desenvolvido visando solucionar os problemas que acontecem no sistema convencional. O elevado custo com as tubulações da rede coletora de esgoto, a necessidade também de dotar determinada profundidade e, consequentemente, estações elevatórias para se fazer coleta e transporte do esgoto. Há também uma dificuldade construtiva do sistema convencional de se fazer escavação. Geralmente as escavações só acontece a implantação da rede coletora depois que a rua está calçada, pavimentada, e aí tem um problema também construtivo de se abrir, né, as valas para instalar a rede coletora de esgotos. E também a implantação do sistema convencional requer um investimento muito alto para a companhia de saneamento, e aí às vezes nem sempre a companhia de saneamento quer arcar com esse custo, quer fazer esse investimento, ou às vezes não pode, não tem condições financeiras para arcar com o custo, sem fazer a cobrança adequada para a implantação da rede coletora de esgotos. Então, visando esses problemas do sistema convencional, foi visada a implantação de outro tipo de sistema, que seria esse caso do condominial. Com base nisso, o objetivo desse modelo é universalizar o atendimento da rede coletora de esgotos, visando atender qualquer tipo de urbanização, né, independente das condições econômicas, financeiras, visando justamente reduzir o custo associado ao sistema convencional. O nome condominial vem da inspiração mesmo de um condomínio, em que a gente tem uma rede, um condomínio vertical, no prédio vertical, a gente tem uma rede coletora de esgoto vertical, né? Passa por todos os andares, coletando o esgoto de diversos apartamentos, de diversos pontos de geração de esgotos, e posteriormente é encaminhado para uma caixa de inspeção, e dessa caixa vai para a rede coletora de esgotos. Se eu pegar esse modelo vertical de um condomínio e deitar, eu vou ter o meu tipo de rede condominial, em que eu passo essa rede coletora atendendo esse único quarteirão associado a esse condomínio. Então, eu vou ter como unidade de atendimento o quarteirão urbano, né? A forma do quarteirão de diversos pontos, de diversas residências, vai ser a minha unidade de atendimento, e não cada lote individual, e não cada casa individualmente. E da mesma maneira que acontece no condomínio, no edifício residencial, a participação comunitária é essencial e se distingue do caso do condomínio vertical por ser horizontal, né, por estar ali no solo, e ser também uma maneira mais informal, em que o quarteirão vai ser uma unidade de atendimento. As pessoas daquele quarteirão vão precisar se integrar para fazer com que esse sistema funcione adequadamente. Nessa figura, a gente consegue visualizar como que esse sistema condominial ele pode ser flexível. Eu posso dispor da minha rede coletora aqui, passando dentro desses lotes, né? E cada lote desse
vai se ligar à rede coletora que está aqui, ó. Então, eu tenho um ponto de ligação da rede coletora pública dentro desse único lote. E se eu for colocar no sistema convencional, vou precisar fazer com que cada lote desse se ligue à rede coletora de esgoto pública. Eu vou ter um custo, né, maior com tubulação em comparação à rede do sistema condominial. Essa rede condominial pode ser aplicada nesses conjuntos de casa de uma mesma quadra, de um mesmo quarteirão, ou pode-se utilizar, né, um aglomerado de casas próximos para se dotar dessa rede condominial, visando sempre estar mais adequado às características topográficas locais e também urbanísticas e habitacionais. E a rede de esgoto que passa nesses condomínios, que passa nessas quadras, nessas unidades, ela vai ser chamada de ramal condominial. Esse ramal condominial ele pode passar aqui pelo passeio, no caso pela calçada, né, coletando o esgoto de cada uma dessas residências e posteriormente ser encaminhada até a rede coletora pública de esgoto, ou pode passar no jardim, que seria, né, já dentro das casas, das pessoas, na parte da área mais externa da residência, ou então no fundo dos lotes. Então, nos quintais das casas, a gente tem aqui a aplicação da rede coletora de esgoto, coletando o esgoto de cada uma dessas residências, e no fim, que a gente vai fazer a ligação para a rede pública de coleta de esgoto. Esse sistema aqui do condomínio, desse ramal condominial, eu também posso colocar pequenas estações de tratamento no final de cada ramal condominial desses, e depois disso fazer a ligação para a rede pública de coleta de esgoto, que vai dar a destinação final adequada desse esgoto coletado, previamente já tratado. Novamente, eu tenho aqui, ó, a diferença do ramal condominial, que pode ser do tipo jardim, quando eu passo aqui, né, nos jardins, como se fosse nos jardins das casas. Pode ser do tipo do fundo de lote, quando eu passo pelos quintais das diversas residências, diversos lotes. Ou pode ser do tipo passeio, quando eu faço a ligação aqui para a casa, né, que está na frente dessas casas. Depois de coletar esse esgoto desses condomínios, dessas quadras, certo? Dos lotes dessas quadras, eu faço o caminhamento aqui para a rede coletora pública de esgoto. E no sistema convencional, precisaria ter uma rede coletora com maior comprimento de tubulação para conseguir coletar o esgoto em todos esses lotes igualmente. Esse sistema condominial tem a vantagem de poder ser aplicado a qualquer tipo de urbanização. Então, eu posso ter lotes irregulares, né, de diversos tamanhos, e que ainda assim é possível se ter a instalação desses ramais condominiais passando pelos quintais das casas. Aqui está o exemplo de fotos mostrando a instalação dessas redes condominiais aqui, né? Geralmente, aqui no caso, a primeira foto no passeio, né, na calçada. E aqui na segunda foto de baixo, mostrando a instalação nos quintais, no fundo de lote. Quadros também de desenho irregular, também é possível se instalar essas redes coletoras, visando sempre o escoamento por gravidade, para o ponto mais baixo do terreno e depois ser encaminhada para a rede pública de coleta de esgotos. E é um sistema também que o próprio morador ele pode construir, ele pode instalar a sua rede, a sua ligação para esse ramal condominial e posteriormente, né, encaminhar para essa coleta pública de esgotos. Eu coloquei aqui um exemplo do sistema de tratamento sanitário de Caiçara do Rio dos Ventos, aqui no estado, que tem um sistema condominial aplicado. Essa parte da tubulação aqui em verde, ela tem um diâmetro menor, vocês podem ver que ela passa aqui nos quintais das casas. E essa tubulação aqui da rede do ramal condominial desse lote está ligada, por sua vez, ao interceptor aqui de esgoto público, assim como, né, essa rede que também está ligada a esse outro interceptor, e assim com as outras redes em cada lote também. E esse interceptor que coleta esse esgoto do ramal condominial é encaminhado até a estação levatória de esgoto, e depois aqui da estação levatória de esgoto vai ser encaminhado esse esgoto coletado para a estação de tratamento de esgoto. E depois aqui da ETA é disposto, esse esgoto tratado aqui é disposto no solo, né, no lateral da ETA. Vocês conseguem até ver aqui, né, uma área mais verdinha de vegetação, que é associada a essa descarga do esgoto tratado no solo aqui nesse local. Então, um sistema que foi aplicado, né, aqui em diversos municípios, tem essa facilidade dessa possibilidade de construção, atendendo a diversos lotes com configurações diferentes e também com comprimentos de tubulação mais reduzido em relação ao sistema convencional de esgotos.
Nesse caso do sistema condominial, é bastante importante a questão das responsabilidades, de quem vai ser responsável pelo quê. No modelo do sistema condominial, a implementação do ramal condominial é mais indicada que seja feita pelo prestador de serviço, já que, né, se for avaliar de cada condômino, de cada pessoa, isso vai ter um custo muito elevado para essas pessoas conseguirem implementar o ramal condominial. E que fique de responsabilidade pela manutenção do ramal condominial, sim, aí a parte do condomínio, né, aquele agrupamento de pessoas que fazem parte daquela quadra associada a esse condomínio, que fica responsável, no caso, pela manutenção dos ramais internos dessas quadras ou dos seus próprios lotes. E a parte de manutenção do ramal predial fica por parte da companhia de saneamento, né, prestador de serviço de saneamento. Então, essa participação comunitária vai ser o ponto base para o funcionamento adequado do sistema condominial e o principal instrumento para conseguir fazer com que o sistema funcione adequadamente é se utilizar de reuniões condominiais periódicas, assim como é feita uma reunião condominial num edifício residencial, né, num prédio. Também é necessário se fazer essas reuniões condominiais no caso da implantação do sistema condominial que abrange esses lotes, né, que utilizam desses ramais condominiais em diferentes lotes. E nessas reuniões é discutido, por exemplo, quais são as regras de acesso, quais são as responsabilidades, quais são os deveres das pessoas em relação à manutenção e à limpeza das suas ligações prediais, quais são os custos relativos a essa manutenção, para tentar solucionar qualquer problema com relação a esse esgotamento local, em escala mais reduzida. E é bastante fundamental, como eu já falei para vocês, a educação sanitária e ambiental para que o sistema consiga funcionar e que as pessoas entendam suas responsabilidades, seus deveres com relação ao sucesso da implantação do sistema condominial. E aí vai entrar a questão das dificuldades em relação a implantação, ao sucesso desse sistema, que está muito associado a dificuldades de aspectos culturais, as pessoas não querer ser responsável pelo seu esgoto, né? Só quero destinar, manda para fora, não quero nem saber, né, qual é o meu papel, qual é a minha responsabilidade nessa geração de esgotos. Isso dificulta essa participação comunitária, essa responsabilidade das pessoas em cuidar das suas ligações prediais a esse ramal condominial. A gente também vai ter como dificuldade essa falta de envolvimento da comunidade em participar das reuniões condominiais ou de participar efetivamente das ações de educação ambiental visando a utilização desse sistema. Mas as vantagens em relação ao sistema condominial acabam sendo até bem positivas, né? Que a gente vai ter uma redução do custo em relação à escavação, à implementação da rede coletora, tem a tendência de universalização, de conseguir atender pessoas diferentes, né? Quadras diferentes, utilizando esses ramais condominiais, passando, por exemplo, nos seus fundos de lote ou na calçada das ruas. E também garanta essa flexibilidade na implementação, com base justamente nessa possibilidade de atender lotes e quadros de diferentes modelos e aspectos urbanísticos. Infelizmente, essas dificuldades, essas desvantagens acabam superando as vantagens na prática, porque as pessoas justamente não têm essa responsabilidade em relação ao esgoto que é gerado por elas. E isso traz esses inconvenientes em relação ao sucesso do sistema condominial, que depois de aplicado na prática, muitas vezes é esquecido, né? As pessoas não fazem limpeza ou não fazem a correta utilização do sistema de esgotamento sanitário e acaba prejudicando os demais moradores daquele mesmo ramal, né? Que está ligado naquele mesmo ramal condominial. E acaba, na prática, não sendo muito aplicado esse sistema condominial, apesar de ter, né, vantagens em relação ao sistema convencional. Só finalizando, mostrando aqui que a gente tem essa tendência de redução dos custos e das dificuldades à medida que a gente tem um aumento na mobilização social, nessa adequação em relação à participação comunitária, uma vez que mais pessoas participando e mais pessoas sendo responsáveis em relação ao seu papel no sistema condominial, a gente vai ter um menor custo
em relação à manutenção e menor dificuldade em relação também à manutenção e à operação do sistema condominial. Então, pessoal, esse foi um breve resumo do sistema convencional de esgotamento sanitário, bem como do sistema condominial, e coloquei lá na nossa turma virtual, para vocês estudarem um pouco mais as apostilas que complementam essas aulas, essas videoaulas e os slides, e alguns artigos também relacionados ao sistema condominial. Espero que vocês façam bom proveito, bons estudos, e a gente se vê em breve.